Olá, pessoal! Hoje o assunto vai ser sobre técnicas de mechas, né? Vou fazer essa live porque eu sei que tem muita dúvida ainda sobre a evolução das técnicas e porque a importância de falar sobre esse assunto, e eu vou demonstrar a minha evolução das minhas técnicas e por que é importante ter essa evolução, né? Antes de tudo, eu queria falar sobre o meu processo e como eu fazia as mechas antes mesmo de ter esse meu método que eu consigo alcançar hoje, tá? Antes mesmo eu fazia mechas, né? Mas amava, sempre gostei, desde quando eu aprendi a fazer mechas, né? Desde quando meu primeiro curso de mechas foi feito, eu sempre gostei muito de fazer mechas, sempre foi a minha paixão e o que eu mais gostava de fazer no salão. Tinha outros procedimentos que eu gostava, mas o que eu mais gostava de tudo era as mechas, né? E quando eu comecei a fazer as mechas, comecei a ter o primeiro contato com as mechas, eu fazia, eu gostava, mas eu nunca gostava do efeito que tinha quando eu fazia, né? Por quê? Porque eu achava que era um efeito muito comum e eu achava que era um efeito assim que não ficava tão legal, né? No meu ver, eu achava que era um efeito que eu não conseguia transmitir algo que eu queria para minha cliente, né? Então, e eu tinha um pensamento que eu sabia que aquele cabelo que eu estava trazendo para minha cliente era um cabelo que eu tinha certeza que no quarto retoque ele iria dar problema. Vou mostrar o tipo de mechas que eu fazia antigamente para vocês, deixei aqui um slide. Esse aqui é o tipo de mecha que eu fazia antes desse meu método que eu tenho hoje em dia. E esse tipo de mechas que eu fazia, eu sabia que a cliente a cada 2 meses estaria aqui comigo fazendo o seu retoque. E eu lembro que todo retoque dessas mechas eu ficava com muito medo. Porque nesse tipo de mechas, vocês que trabalham com descoloração, vocês sabem que quando a cliente vai até você com 2, 3 dedos de raiz, o erro, o cuidado que você tem para não dar erro de você ter um corte químico, uma quebra, um emborrachamento e você deixar tudo igualadinho do meio até as pontas, da raiz até as pontas, é muito difícil. Então, mesmo eu amando o que eu fazia, mesmo eu amando fazendo mechas, amava o que eu fazia, mas eu ainda não tinha segurança, eu tinha muito medo e eu sabia que lá no quarto retoque o cabelo ia acabar degradando, porque eu tinha, quando o comprimento ficava muito oxidada, eu tinha que fazer a descoloração no cabelo inteiro e isso me deixava com muito receio e muito medo, tá? Eu tinha muito medo de quebrar. E eu lembro que na época eu fazia, as clientes estavam comigo a cada 2, 3 meses retocando a raiz, né? Elas retocavam em curto prazo, porque a raiz crescia marcado, a raiz ficava aquela faixa preta de 2 dedos, então elas tinham que ficar retocando a cada 2 meses, a cada 2, 3 meses, no máximo 4. Então isso, o cabelo ficava muito degradado. E eu lembro que nessa época eu não conseguia cobrar um valor justo, porque se a cliente ia estar comigo 4 vezes no ano, elas não iriam pagar o valor correto. Eu lembro que na época eu cobrava no máximo R$ 150 a cada retoque. Isso era um absurdo, gente. Eu não conseguia cobrar mais, porque na cabeça da cliente, se eu cobrasse mais, eu estaria ganhando em cima, porque a raiz estava desse tamanhozinho. Eu ia gastar pouco produto, mas ia me dar uma dor de cabeça. Então, eu tinha que fazer por aquele preço baixo, porque ela estaria comigo umas 4 vezes no ano, digamos assim, né? 4 vezes no ano ela estaria lá sempre retocando o cabelo. E com isso, não era justo na cabeça da cliente me pagar um valor maior, um valor
não mais caro, né? Mas o valor maior por um preço, por um trabalho que às vezes para ela é só dois dedinhos de raiz, né? Eu lembro que na época eu ficava com muito medo mesmo. Eu amava o que eu fazia, mas eu tinha muito medo porque era só 2 dedinhos de raiz. E para dar erro, eu lembro que no quarto retoque o cabelo nunca tava com comprimento bonito. O cabelo nunca tinha aquelas pontas cheias. O cabelo começava a ficar degradado, fininho, porque cada retoque que passava eu tinha que fazer a raiz e fazer a limpeza das pontas, né? Porque não tem como você deixar a raiz descolorida só e deixar aquela ponta oxidada. E com isso você teria que fazer o cabelo inteiro novamente e gastava horrores de produto e não conseguia cobrar, era R$150 no máximo, elas pagavam chorando na época, e era esse tipo de resultado que saía, tá? Eu entregava isso. E o que foi acontecendo comigo? Eu comecei a me frustrar com as mechas, porque eu fui vendo que eu estava trabalhando, aí eu fui vendo outras pessoas da minha área que estavam trabalhando com técnicas mais evoluídas e fui vendo que eles estavam tendo faturamento melhor, as clientes deles estavam ficando com um comprimento de cabelo incrível, com um cabelo saudável, com uma raiz impecável, e eles conseguiam cobrar um valor maior, porque eles estavam mais evoluídos. E o que aconteceu comigo? Eu comecei a ficar frustrada. Eu não queria mais fazer mechas e eu amo esse universo de mechas. Foi aonde aconteceu a minha virada de chave. Logo quando eu fui mudar a minha forma de trabalhar, digamos assim. Porque antes eu entregava esse tipo de resultado, trabalhava na touca, no papel com mechas cranianas, era esse tipo de resultado. E eu lembro que na época eu não conseguia cobrar mais caro que R$150, era o mais caro que eu conseguiria cobrar, era aquilo. E a minha virada de chave aconteceu quando eu fui me especializando, porque eu fui vendo os meus colegas de trabalho nas redes sociais alcançando resultados incríveis com mechas mais suaves. E aonde minha virada de chave aconteceu foi quando uma cliente, claro que antes mesmo de atender cliente, peguei vários modelos, comecei a colocar essa prática de mechas mais suaves e fui fazendo o meu portfólio, né? Fui vendendo o meu trabalho e me tornando uma especialista em mechas de baixa manutenção, em técnicas freehands. Foi aonde a minha virada de chave aconteceu, foi quando eu fui atender minha primeira cliente após eu desenvolver minha técnica, quando ela não chorou para poder fazer o pagamento, ela não chorou na hora de pagar as mechas. Eu lembro que na época ainda eu cobrei R$300. E eu fiquei super feliz, eu falei, meu Deus, foi onde a minha virada de chave aconteceu. Eu falei assim, nossa, eu para ganhar R$300 num cabelo, entregar somente 3-4 horas de serviço em uma única cliente, que na época, quando não tinha esse método, não tinha essa evolução, eu cobrava em resultados como esse R$150 e a cliente ficava horas comigo e eu tinha dor de cabeça. Porque eu tinha medo de dar um corte químico. E vocês, cabeleireiros, vocês sabem o problema que é você retocar uma raiz com 2 dedinhos de comprimento, com 3 dedinhos de comprimento. Então, vocês sabem o quanto dá medo, o quanto dá insegurança. E quando essa virada de chave minha aconteceu, foi aonde eu vi a importância de termos técnicas evoluídas, de termos técnicas que conseguimos cobrar um preço melhor, que conseguimos trabalhar felizes e, querendo ou não, essas técnicas mais evoluídas, técnicas mais suaves, elas são mais gostosas de trabalhar, você não trabalha com aquele medo, porque quando eu trabalhava desse tipo de técnica, eu tinha medo, receio. Gente, dava até piriri se deixasse, de tanto medo que eu tinha. Na hora de tirar o papel, eu tinha medo do cabelo vir junto,
mesmo fazendo o teste de mecha. Porque são mechas que ao longo prazo vai degradando as pontas da sua cliente. E quando a minha virada de chave aconteceu, que eu fui ver que aquele tipo de técnica de baixa manutenção, técnicas freehands, que eu conseguiria entregar um resultado e conseguiria cobrar um pouco a mais, foi aonde tudo virou na minha carreira. Foi aonde eu realmente vi que eu tinha que me tornar especialista naquilo. Porque eu via, gente, olha só, pensa, hoje em dia eu consigo cobrar quase o triplo do que eu cobrava quando eu comecei. E eu moro numa cidade com 10 mil habitantes. E elas pagam. Então eu quero que vocês entendam, não é o lugar, não é o seu salão, não é sua carreira, é a sua técnica bem executada. E a importância de você saber executar essa técnica evoluída. Porque quando eu me tornei e quando a minha chavinha da cabeça virou e eu vi que eu conseguia atender uma cliente, que eu poderia estar fazendo duas para ganhar o valor de uma, sendo que essa técnica que eu fiz uma, ganhei duas, no preço de duas, né, digamos assim. Eu trabalhei super feliz. Lembro que eu amava. Quando eu comecei com essa técnica, eu amava, era um diferencial. Era uma delícia, porque o processo é gostoso. O processo dessa técnica é gostoso porque você brinca, é uma coisa leve, uma coisa gostosa, uma coisa que você não tem receio, você não tem medo. Então, a diferença de quando eu cobrava R$150, no máximo, tá? No máximo. Já cheguei a cobrar 80, já cheguei a cobrar 100. E hoje em dia cobrar quase o triplo. Quer dizer, mais que o triplo. Vocês conseguem ter noção? Então, a importância de vocês terem técnicas evoluídas. E eu quero que vocês entendam que não precisa fazer todas as técnicas possíveis. Só faça a técnica que vai te garantir ter um faturamento melhor. Porque eu não gostava desse tipo de técnica que eu fazia aqui. Eu não gostava. Eu fazia pelo dinheiro. Somente por esse motivo. Você acha mesmo que a sua cliente vai querer a cada 2 meses pagar no mínimo R$350 em uma mecha? A cada 2 meses? Sendo que ela pode cobrar pagar R$400 no mínimo em uma mecha que ela vai ficar no mínimo 6 meses. Porque esse tipo de técnica mais evoluída, sua cliente consegue ficar 6 meses com o cabelo lindo, o cabelo cresce saudável. É tão gostoso você ver o cabelo da sua cliente saudável, bonito, crescendo. Eu lembro que eu tinha pavor, gente, quando eu ia retocar as mechas. Eu lembro que as minhas clientes odiavam. A cada retoque de mechas, dessas mechas tradicionais, antigas, a cada retoque que eu fazia, eu tinha que dar um corte. Eu tinha que cortar as pontas e elas odiavam, porque ficava aqueles farelos. Porque mesmo tendo todo o cuidado possível, são mechas que realmente você precisa aplicar no cabelo todo e chegar a um processo mais químico, mais forte. É umas mechas que você precisa de um tempo maior, de um cuidado maior, toda hora em cima. Isso deixa a gente pilhado. Quem trabalha com cor sabe o quanto isso é desgastante para o nosso psicológico. E você conseguir encontrar uma técnica que você trabalha feliz,
Hoje eu sou realizada, porque eu consigo entregar uma técnica evoluída, consigo entregar uma técnica, consigo cobrar no mínimo R$400 para minha cliente. E com um resultado incrível. Mas nem sempre foi assim, Eu quero que vocês entendam que tudo é um processo, que vocês precisam pensar não somente, claro que às vezes você pode pensar assim, Eli, mas minha cliente vai estar a cada 2 meses comigo, fazendo um retoque dessas mechas cranianas. Ok, mas você consegue imaginar ela 2 anos com você? 3 anos com você? Falando bem de você, falando que o cabelo dela está saudável, falando que o cabelo dela nunca esteve tão bonito, falando que o cabelo dela, depois, vocês já escutaram isso, que, nossa, depois das mechas o meu cabelo ficou mais saudável? Porque eu já escutei. Olha que loucura, nem pode, né, uma coisa dessa, mas eu já escutei falando assim, nossa, depois que eu fiz as minhas mechas, meu cabelo, nossa, ficou mais saudável. Você fica assim, mas é química, mas por quê? Por causa do cuidado que você tem. Uma técnica suave, uma técnica evoluída, uma técnica avançada, uma técnica de baixa manutenção, que sua cliente vai fazer a cada 6 meses, você vai conseguir cobrar o dobro, o triplo, o quarto, quanto você quiser, da região que você tiver, porque isso também muda de região para região. Mas o mínimo das mechas de baixa manutenção é R$350 que você deve cobrar, entregando um resultado de 3 horas. 3, 4 horas no máximo, 4 horas no máximo. Entregando um cabelo saudável, sem marcação, sem manchas e com a cor incrível. E um cabelo com uma técnica evoluída e avançada. Então, eu quero que vocês entendam que pare de ficar com técnicas ultrapassadas. Não fique com esse tipo de técnica ultrapassada. Evolua. Tente entregar coisas surpreendentes para sua cliente. Coisas diferentes. Isso agrega muito valor. E, gente, eu sei o quanto é incrível falar sobre esse assunto. É muito legal, porque eu sei que tem muitos profissionais que passam por isso que eu já passei. E eu digo pra vocês, eu tenho clientes que estão comigo com esse tipo de técnica de baixa manutenção e estão já no 4º retoque. No 4º retoque o cabelo está incrível. Eu tenho cacheadas que fazem a técnica de baixa manutenção freehands, que o cabelo está incrivelmente saudável e não perdeu forma nenhuma. Estão no 4º retoque e faz a cada 1 vez no ano. Então imaginem só, quão incrível é você conseguir entregar uma técnica evoluída.